Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do boi. Vou conversar com Xisto Alves de Souza Júnior. Ele é o criador e é o CEO da Jetbov. E nós vamos falar sobre transformações na pecuária de corte que tornam a gestão por softwares indispensável. Vamos falar do mercado de carne de frango. Eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e vamos comentar da colheita do milho. O que esperar da produção e do mercado? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi. O mercado físico do boi gordo se depara com algumas negociações acima da referência média. E de acordo com o analista da consultoria Safras e Mercado, o Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos, em especial os de menor porte, estão enfrentando um encurtamento de suas escalas de abate, o que força a realização de compras em patamares mais altos. Importante mencionar que esse momento acontece de maneira comedida, as altas não estão acontecendo de forma explosiva e, para as Safras e Mercado, o fato de o Brasil ter sido declarado como território livre de febre aftosa sem vacinação, agora na semana retrasada, pela Organização Mundial de Saúde Animal, vai possibilitar o acesso a mercados que compram boas quantidades de carne bovina e pagam preços elevados. A exemplo do Japão. Os preços da carne bovina caíram no mercado atacadista. E agora, para a primeira quinzena de junho, é possível que haja um melhor escoamento da carne. Vai depender da economia brasileira. No entanto, o setor passa a se preocupar com o recente comportamento dos preços da carne de frango, que vem apresentando declínio. A expectativa para o ano corrente é que a população priorize o consumo de proteínas mais acessíveis, a exemplo da própria carne de frango, dos embutidos e também de ovos. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da colheita do milho. O que esperar da produção e também do mercado? Cristiano Palavro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, muito bom dia a todos, prazer sempre estar aqui no programa. Pois é, Cristiano, como é que está a situação do milho, hein? Está preocupante ou não? Meu amigo, o mercado sim, produção mais animadora, né? Os produtores que estão nos acompanhando, todo o mercado aí que está nos acompanhando, sabe que as condições das lavouras esse ano são boas, né, Antônio? Excelentes. Nós tivemos chuvas até os últimos dias, temos até algumas previsões de chuvas que podem ainda acontecer antes da chegada definitiva aí do período seco, e isso fez realmente com que as lavouras tivessem um bom desenvolvimento, e isso não é apenas aqui nos nossos arredores, no nosso Goiás, né? Também estive rodando aí áreas do Mato Grosso nesses últimos dias, realmente tem áreas que parecem até milho-verão, são áreas muito, muito boas, realmente porte de planta muito bom. Tem, claro, regiões com problemas, não estamos falando que a safra pequeno, é unanimidade, né? Tem alguns locais aí que estão com uma safra um pouco mais negativa. A gente teve um começo de safra, de segunda safra também um pouco mais delicado para o leste de Goiás, partes de Minas, que tiveram pouca chuva ali no mês de fevereiro, início de março, mas é de fato uma safrinha com grande potencial. A gente deve superar tranquilamente a casa dos 100 milhões de toneladas produzidas esse ano, mas é uma grande produção, Antônio, que encontra uma grande demanda. E isso é um ponto importante. A gente tem capacidade de botar aí muito milho para fora do país esse ano com exportações, nosso milho já passa a ser competitivo nos níveis de preço atual e a nossa demanda interna também capitaneada, né, pelo crescimento do consumo de etanol, mas puxada também pelo setor de rações, que é o principal consumidor. Existem riscos, né, do que tu colocou mais cedo aqui em relação à gripe aviária, mas por enquanto é algo ainda controlado. Então nós temos chance aí de consumir mais de 90 milhões de toneladas no mercado interno, exportar mais de 40 milhões de toneladas, isso ajustaria novamente os estoques e traz uma perspectiva melhor para o médio prazo. Curto prazo, o mercado vai olhar muito para a oferta e isso é perigoso sim para os preços. Bom,
passando a régua, cortando os T e pingando os Is. Dá para pagar a safra? Dá. De fato, assim, o produtor, entre os preços que ele tem hoje e os picos que a gente teve no mercado de safrinha, né? A gente pode estar falando aí de uma queda média de uns R$10, R$11. Realmente teve melhores momentos para tomar posição para quem precisa vender. Nós falamos disso aqui na época, falamos né? de seguro, falamos de outras estratégias, né? Então, de fato, é normal essa expectativa de preços menores na colheita. Quem fez, por exemplo, uma proteção da B3 hoje, que entrou ali até o mês de março, por exemplo, tem capacidade de receita de R$8, R$9 por saca, que é uma proteção muito boa. Mas, de fato, assim, ainda é pelos níveis de produtividade que a gente vai ter e pelo mercado atual, ainda vai sim se conseguir pagar as contas, né, e ter uma sobra. E aí, ao longo do segundo semestre, muitos produtores vão optar por carregar esse milho e faz sentido, sim, mediante a demanda que a gente tem projetado. Bom, quem travou esse milho lá um pouquinho lá para trás, parece que está se dando bem, né? Sim, para quem precisa vender agora, sim, né, Antônio? Uma coisa que travou um pouco, hoje a gente tem cerca de 35% da safra já negociada, é muito pouco. É pouco, muito, né, pouco. Se a gente pensar. E uma parte do que atrapalhou essas vendas mais agressivas foi que no momento em que os preços estavam melhores nos contratos, a gente teve, vou pegar a base Goiás aqui para a gente ter uma referência, teve contrato de 55, 56 reais, 58 em alguns casos, ali foram os melhores. Nesse mesmo momento, o milho disponível estava 80, 81, 82. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, muitos produtores olhando essa diferença, às vezes ficaram mais retraídos na hora de vender. E aí acabou tomando uma decisão não tão boa naquele momento. Mas para quem tiver um fôlego aí, puder carregar um pouco de milho, o cenário mais para frente ele é outro. Vou dar um outro dado aqui. Os Estados Unidos estão vindo com uma safra muito boa também, né? E com aumento de área, né? Está vindo, né? Está vindo, está indo em final do plantio, né? Início do desenvolvimento, mas tem um potencial para chegar a mais de 400 milhões de toneladas de milho lá esse ano. Americano? Pela primeira vez os americanos podem produzir mais de 400 milhões de toneladas. Eles estão pensando o quê? No etanol? Hoje nos Estados Unidos, 44% do consumo é etanol e 44% do consumo é ração. E aí tu tem ali mais uns 12% de uso industrial. Então o etanol é um grande setor deles. Mas a margem do milho ela foi melhor durante a tomada de decisão do produtor americano do que a soja. E pelo fato do Trump também ter encampado uma nova guerra comercial com os chineses, o produtor americano está calejado. 2018, 2019 foi muito difícil. O produtor americano plantou soja, né? Não tinha para quem vender porque a China estava fora. O milho já não, o milho tem mais mercado, né? Não se depende da China necessariamente, tem um mercado interno muito forte. Mas o que eu queria dizer é que mesmo produzindo 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos e uma grande produção aqui no Brasil e até boa em outros países, a demanda pelo segundo ano consecutivo no mundo vai superar a oferta de milho. Então esse é um sinal de que o futuro dos preços ele não é tão catastrófico assim, não. A gente tem uma grande produção, o mercado vai olhar muito para essa grande produção, tem muita soja ainda nos armazéns, então a gente vai ver aquelas cenas de milho a céu aberto, isso é normal para essa época do ano. Esse ano pode até ser mais, porque está produzindo muito e tem soja ainda armazenada, mas mais para frente a gente tem novas oportunidades para o milho. Vale pensar numa estratégia aí para... Claro, eu falo sempre, a gente tem a tendência e tem o risco. Claro. Nós temos que caminhar numa linha no meio ali. Então tem oportunidade sim para o produtor, é um momento mais difícil ao longo da colheita, o que é normal. Acho que todo mundo sabe aqui que momento de colheita, principalmente de milho, é momento de preços mais baixos. Agora, o Cristiano, uma coisa que está me preocupando, e eu estou vendo isso quase que todo dia, é a próxima safra, né? Já o próprio governo federal aqui brasileiro já disse o seguinte, dinheiro vai ter, mas vai ser bem apertado para conseguir o crédito. E a outra coisa é a questão de fertilizantes. Parece que a Índia está tentando fazer aí um mercado meio grande em fertilizantes, né? Nos dois pontos que você citou, os fertilizantes são o grande vilão dos custos desse ano. Nós temos semente mais barata esse ano, temos químicos mais baratos e o fertilizante, especialmente os fosfatados, são o grande vilão do momento. Subiu muito, hoje dificilmente o cara compra ali 100 pontos de fósforo e potássio por menos de 14 sacas de soja. Até 2 anos atrás, 11, 12 sacas ali a gente fazia isso. E provavelmente a gente vai ter o menor crescimento de área dos últimos anos, Antônio. Sim. E justamente por causa dessa questão do crédito, as margens não são tão boas para a soja e o crédito muito apertado vai sim limitar o nosso crescimento da produção. Bom, você que está nos acompanhando, eu acho que seria muito interessante, e olha que nós não temos bola de cristal, a gente enxerga o mercado e vem aqui e fala o que está acontecendo. Às vezes você que está nos acompanhando não tem esse acesso.
Mas o Cristiano tem, eu tenho, o pessoal da Pátria tem. Então seria muito interessante que você que está nos acompanhando entre em contato com o pessoal da Pátria. Tem o telefone, tem aí o e-mail, o site, enfim. Preste atenção no mercado. Bata um papo com quem conhece o mercado para saber o que você vai fazer. As coisas assim, quando você bate papo com um produtor que não está assim, muito sintonizado no mercado, ele acha que vai ter prejuízo e tal. E às vezes a coisa não é por aí. Bate um papo com o pessoal da Pátria que eu tenho certeza que vocês vão achar um caminho promissor. Cristiano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. E depois do intervalo eu vou conversar com Xisto Alves de Souza Júnior. Ele é o fundador e o CEO da JetBov. E nós vamos falar sobre pecuária de corte, vamos falar sobre gestão por softwares. É um minuto só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora vamos falar de mercado. Vamos falar do mercado da carne de frango. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele afirmou que as exportações de carne de frango de todo o Brasil estão, vamos dizer assim, suspensas para 24 destinos, enquanto outros 13 suspenderam as importações de frango proveniente apenas do Rio Grande do Sul e outros restringiram as compras de um raio de aproximadamente 10 quilômetros do foco, onde a gripe aviária ela foi detectada. As medidas de embargos, elas são frutos de protocolos estabelecidos nas aberturas de mercados. Dos 160 países que o Brasil tem relação comercial, 128 continuam plenamente abertos e sem restrições nem para o Rio Grande do Sul. Durante isso, foi o ministro que deixou claro agora, durante uma audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. A imensa maioria dos países não se manifestou contrária às exportações de frango brasileiro e reconheceu a força do sistema do nosso país. As suspensões das importações de frango brasileiro, elas ocorrem após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial no município de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, no dia 15 de maio. As suspensões temporárias e cautelares de compras de frango brasileiro de todo o território nacional, e inclusive do estado do Rio Grande do Sul e do município de Montenegro, ou do raio de 10 quilômetros onde o foco foi detectado, estão previstas no protocolo sanitário acordado com o Brasil e também os países importadores. E agora eu vou conversar com Xisto Alves de Souza Júnior. O Xisto, ele é, vamos dizer, o fundador e o CEO da JetBov. E nós vamos falar sobre transformações na pecuária de corte que tornam a gestão por softwares indispensáveis. Xisto Alves de Souza Júnior, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Xisto, o que é o JetBov que você desenvolveu? Bem, muito bom dia a todos que estão nos assistindo, obrigado novamente, Antônio, pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre tecnologia, gestão na pecuária. E, bem, começando a falar da JetBov, ela é uma plataforma de gestão focada na bovinocultura de corte. Nós atendemos, então, fazendas aí que trabalham nessa atividade no Brasil e também no exterior. Hoje, são mais de 4.000 fazendas que utilizam o JetBov aqui em todos os estados no Brasil e também no Paraguai, no Uruguai, Bolívia, Peru, Angola, Moçambique, Portugal, enfim, estamos crescendo aí bastante, levando a tecnologia que envolve, desde a coleta de dados até a tomada de decisão para tornar essa atividade cada vez mais lucrativa e sustentável. Esse é o nosso propósito. Ô Xisto, a gente sabe que de alguns anos para cá,
tanto a pecuária quanto a agricultura, vem passando por um processo onde a gente tem que errar o mínimo possível. Uma pequena diferença já significa, às vezes, um prejuízo muito grande. E na pecuária não é diferente. Nós temos que buscar eficiência alimentar, nós temos que ir atrás de melhoramento genético, um capim de uma melhor qualidade, enfim, é um conjunto de fatores que faz com que a pecuária se torne lucrativa ou não. E parece que de alguns anos para cá, principalmente quando você criou o JetBov e lançou o JetBov, a coisa começou a dar uma mudada e apareceram uma série de outras, vamos dizer, de outros softwares no mercado. Mas vocês, basicamente, foram, assim, os líderes no mercado e hoje vocês estão num ponto lá em cima. Isso significa dizer que a pecuária realmente deu uma transformada ou ainda está em processo de transformação? Muito bom, Antônio. Bem, desde quando nós começamos aqui, né, então completamos 10 anos agora, né, de JetBov, agora em 2025, já percebemos uma evolução, né, uma mudança aí grande, inclusive, né, comparado à agricultura, né, quando nós começamos a JetBov, a agricultura ela já estava um pouco mais à frente até nesse processo, né, de modernização, de utilizar tecnologias, né, digitais, softwares de gestão. A pecuária ela estava um pouco atrás e, né, com uma série, claro, de barreiras e de dificuldades, desde a internet, né, conectividade, a questão de como coletar os dados na fazenda, enfim, várias questões aí, né, que nós entendemos que hoje, né, já estão mais resolvidas, né, levaram, né, trouxeram a pecuária de um patamar que antes era quase, né, inexistente, aí, a aplicação de tecnologia, para um estágio que a gente entende ainda inicial, né, nessa jornada, nessa maturidade e, né, adoção de tecnologia digital. E hoje, né, e por que a gente fala isso? Né? Porque ainda a maior parte ainda, a maioria das fazendas ainda utiliza pouco, né, esses recursos, quando, né, tem um controle com planilhas e tal, ainda é bem raro comparado, né, com a totalidade aí dos produtores que nós temos no Brasil. Então, né, de acordo com a estatística do IBGE, são mais de 2 milhões, né, de propriedades, estabelecimentos aí que tem de pecuária no Brasil. Mas o que está acontecendo agora, né, que nós vemos nos últimos anos, principalmente, tem aumentado, as exigências estão aumentando e as questões relacionadas, né, à parte sanitária, socioambiental, né, os mercados, né, que compram a carne do Brasil já têm demonstrado, né, que estão se tornando cada vez mais exigentes e, de certa forma, o próprio mercado aqui também, né, o próprio mercado interno. Então, isso tem também pressionado, né, aos produtores, às fazendas, a começarem a trabalhar em modelos aí que consigam atender essas exigências, né? Então, somado aí ao fato que o próprio, né, custo, a margem, né, dessa atividade, ela diminuiu, os custos em geral aumentaram, né, insumos, mão de obra, tudo isso, né, vem tornando a atividade mais difícil do ponto de vista, né, de gestão. Ainda, né, tem exigência ou fatores externos, né, que também pressionam essa atividade por uma mudança que, novamente, né, recai por um aspecto, né, de informação, né, de ter um controle maior. Recentemente, nós tivemos, no final do ano, o anúncio, né, do Plano Nacional de Identificação Individual, né, de bovinos e búfalos no Brasil, que então agora tem um plano, tem uma data, né, que até 2032 aí a totalidade do rebanho deve estar
sendo controlada individualmente, né, utilizando o brinco eletrônico. Então isso já vai trazer também uma inovação grande aí para o setor e vai permitir com isso, né, que o Brasil também consiga estar mais preparado para atender mercados mais exigentes. Isso vai mudar bastante essa dinâmica, né? E os produtores que não conseguirem se adequar a isso, com certeza vão ter também, né, cada vez mais dificuldade. Então, aquele modelo tradicional, né, de se produzir gado, né, sem controle individual, sem identificação, né, sem, né, muito essa visão do que está sendo aplicado ali na produção, né, e muitas vezes isso é aí que está, né, justamente o ganho, né, assim, a gente saber o custo que está sendo, né, aplicado para aquela produção e como que essas outras tecnologias, né, de genética, de nutrição, né, manejo de pasto, como isso, né, pode ser bem aplicado e ter uma visão clara de como isso retorna em resultado, né, começa a ser cada vez mais indispensável para esse cenário, né? Uhum. E o que eu percebo é que a JetBov já está, vamos dizer assim, já está pronta, basicamente pronta e preparada para o futuro, né, Xisto? Porque muita coisa ainda, vamos dizer, virá pela frente, já estão aí vindo, inclusive a inteligência artificial, que está todo mundo falando, e pode ter certeza absoluta que é um caminho sem volta. Hoje não se consegue fazer nada sem uma boa gestão. E esse software da JetBov, pode ter certeza absoluta, eu tive o prazer de acompanhar desde basicamente quando foi lançado. Então o que a gente percebe é o seguinte, é um software que está na frente, está lá na ponta, já está em vários países, como o próprio Xisto disse, e você que é pecuarista, queira ou não, é uma questão de muito pouco tempo, vai ter que dar um passo à frente e saber conviver com esse tipo de ferramenta, que é muito importante, que basicamente faz tudo para você. Acho que é mais ou menos isso, né, Xisto? Isso mesmo, Antônio, e nós vemos assim que nós estamos entrando num momento, né, muito importante, certo, né, para todo esse cenário, né? Inclusive, recentemente também, né, o professor Junk da INSPER, né, comentou aí que nós devemos estar entrando na década de ouro da pecuária. A gente acredita também nisso, né? Com todos esses fatores acontecendo, né, ao mesmo tempo, vai trazer muita oportunidade, né, para quem já começar, né, a organizar bem a sua propriedade, a se preparar para esse cenário. Então, a quem utiliza a JetBov, já, né, fazendo a gestão, já tem, né, esse controle individual, integra com os equipamentos, né, para fazer a leitura do brinco eletrônico. Então, já está todo preparado para poder atender a esses requisitos regulatórios que vão ser impositivos, né? Mas principalmente o que nós vemos é que sai na frente, né, para quando isso começar a entrar em vigor, ele vai estar pronto, né, e já explorando os benefícios dessa boa gestão para possivelmente até comprar fazendas, arrendar fazendas de pessoas que não vão conseguir se adequar, não vão conseguir entrar nesse cenário, e isso vai, né, vai ser uma forma, né, de quem já está preparado com governança, com o sistema de gestão, ampliar, né, e atender de uma forma mais importante ali no cenário local, né, porque vai estar mais competitivo, né, já vai estar mais preparado do que os demais, né? Vai ter informação para poder negociar melhor, para poder saber quais são os produtores de bezerro, que são os, né, os que produzem melhor. Ele vai ter informação para poder utilizar e com isso se destacar no segmento ali, né, frente aos demais que possivelmente, né, vão ficar para trás, né? Tá certo. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser saber mais sobre o JetBov, basta acessar o site www.jetbov.com. Lá você vai encontrar tudo. Xisto Alves de Souza Júnior, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e participação. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Antônio. Até a próxima. Conte sempre conosco. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase:
Quando você perdoa, você não muda o passado, de modo algum, mas você certamente muda o futuro. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.